Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Investindo com o Lucas. E nesse vídeo aqui a gente vai ver uma resenha, um resumão sobre os segredos da mente milionária do empresário americano T. Harv Eker. E a gente vai entender o que ele quis passar pra gente com essa obra. Basicamente ele diz que os nossos pensamentos foram moldados desde criança com base no nosso convívio. E aqui ele quer trazer alguns pensamentos, alguns arquivos de riqueza para que de fato você consiga substituir os arquivos antigos da sua mente por arquivos de pessoas milionárias. E a gente vai entender tudo isso, mas antes eu peço encarecidamente que se você for novo por aqui, já se inscreve no canal, deixa aquele like e bora pra nossa vinheta. Bom, vamos lá. Esse livro aqui ele é dividido em duas partes. A primeira parte ele fala um pouco sobre o modelo do dinheiro. Afinal, o que é esse modelo do dinheiro? Ele diz que quando a gente é criança, a gente já é programado tanto pelos nossos amigos, nossos pais, professores, qualquer pessoa próxima, a gente é programado por essas pessoas para a gente ter arquivos base. O que ele quer dizer com esses arquivos? Por exemplo, se você tem um computador e os arquivos base dele não estão programados para o objetivo que você quer, é altamente provável que ele não atinja o objetivo. Por exemplo, esse computador aqui ele está programado para fazer as gravações. Porém, se os arquivos dele não estivessem programados para isso, ele não chegaria no resultado de gravar esse vídeo para você de fato conseguir assisti-lo agora. E é exatamente isso que ele quer dizer com os arquivos da riqueza, com a nossa mentalidade. Ele chama isso de modelo financeiro. E tem uma frase que ele fala aqui ao longo do livro inteiro que é a seguinte: pensamentos levam a sentimentos, sentimentos levam a ações e ações levam a resultados. Isso é muito importante porque a gente vê muita gente querendo resultados diferentes só simplesmente tentando mudar as ações. Só que para mudar as ações, elas têm que mudar os sentimentos. Para mudar os sentimentos, elas têm que mudar os pensamentos. E essa que é a coisa louca. Aqui ele está tentando refazer uma programação mental no seu cérebro de tudo que você já vivenciou da sua família, dos seus amigos, da sua escola, faculdade, emprego. Tudo isso que você já vivenciou não necessariamente é verdade. Ele diz que todos os arquivos que a gente vai ver aqui podem ser reprogramados na sua mente. Então, a gente vai basicamente modelar uma pessoa milionária. O que é modelar? É você pegar as coisas que os milionários, que pessoas que já tiveram resultados, fizeram, para que de fato você, pensando da forma que eles pensam, você consiga atingir resultados similares. Seria uma grande besteira você querer atingir resultados diferentes com os pensamentos que você já tem hoje, que levaram você exatamente onde você está hoje. Se você quer um resultado diferente, você precisa de pensamentos diferentes. E é isso que ele fala ao longo desses arquivos da riqueza. Ele divide esses arquivos em 17. E além desses 17 arquivos, existem na verdade 81 princípios que a gente pode ver aqui dentro, só que ele divide em 17 arquivos, senão até se eu fosse passar tudo aqui para vocês, viraria uma enciclopédia. E o vídeo ficaria com mais de 1 hora. Então a ideia aqui é a gente resumir esses arquivos da riqueza, de forma que só com esses arquivos da riqueza, que são a base do livro, você já consiga mudar os seus pensamentos, para no final de tudo, você obter resultados diferentes. Já lembrando aqui, quando ele fala de mentalidade rica, mentalidade pobre, ele não está querendo depreciar ninguém, porque afinal você pode ser rico ou estar rico. Por exemplo, um ganhador de loteria, ele está rico, ele não tem uma mentalidade rica, ele não é rico de fato, e o mais provável é que uma pessoa que ganhe muito dinheiro, mas ela não é de fato uma pessoa rica em mentalidade, tem alta probabilidade de que ela perca todo o dinheiro que ela conseguiu, porque ela não vai saber as atitudes de uma mente milionária, tanto para fazer aquele dinheiro virar mais dinheiro, ou até mesmo para conservar aquele dinheiro. Inclusive, existem várias pesquisas de que herdeiros e ganhadores de loteria, rapidamente eles acabam com toda essa fortuna e voltam para o ponto inicial que elas estavam. Olha que negócio engraçado. Então tem uma grande diferença entre você ser rico e você estar rico. Então seja uma pessoa de mentalidade rica. Você ser é um estado. Por exemplo, se um Bill Gates, um Steve Jobs, essas grandes pessoas bilionárias voltassem a ficar pobre, elas já têm a mentalidade rica, então facilmente elas conseguem voltar a serem pessoas ricas em realmente questão financeira. Beleza? Então não leve a mal quando ele fala que mentalidade pobre, pessoas pobres, porque ele está comparando pessoas de mentalidade pobre. Pode ser que uma pessoa tenha um carro do último ano que lançou, uma Ferrari, e ela tem uma mentalidade pobre. Por exemplo, o ganhador de loteria, ele vai pegar todo o dinheiro, vai usar a mentalidade pobre dele, vai torrar em bens ali, não vai saber ter uma boa gestão do dinheiro, e ele vai voltar a ser pobre, porque ele é uma pessoa pobre. Então você sempre volta ao estado que você é. Beleza? Então agora vamos parar de enrolação, vamos de fato entender aqui os arquivos da riqueza. Eu vou pegar o primeiro arquivo da riqueza aqui pra gente, começa justamente aqui na parte 2, e o primeiro arquivo de riqueza é o seguinte, João, coloca na tela aí. As pessoas ricas acreditam na seguinte ideia: eu crio a minha
própria vida, enquanto as pessoas de mentalidade pobre acreditam na seguinte ideia: na minha vida as coisas acontecem. Quando a gente fala de desenvolvimento pessoal, o grande foco é que você esteja no comando da sua vida. A grande diferença entre os ricos e os pobres, quando eu falo rico e pobre, já substitua por mentalidade rica ou mentalidade pobre, senão fica muito grande pra eu falar. Mas as pessoas ricas e pobres, elas têm essa grande diferença. Quem é rico de verdade, ela sabe que a vida dela depende dos esforços dela. A gente vê muita gente que é pobre simplesmente culpando a origem, culpando os pais, culpando o governo, imposto, banco, o chefe. A culpa é de todo mundo, menos dela. E lógico que vão existir fatores externos que vão impactar na sua vida. Só que o ponto é, se você sempre põe a culpa em fatores externos, você não dá espaço para você mesmo tomar controle da sua vida e tomar atitudes para de fato atingir aqueles resultados. Ou você acha que as pessoas ricas de fato, elas chegaram naquele resultado por acaso? Não, elas estão no controle da própria vida e elas se comprometeram a de fato traçar o próprio destino. Então não fica nessa de deixar as coisas acontecerem, eu vou ficar rico por uma obra do acaso. Você não vai ficar rico por obra do acaso, lógico que existe aí os ganhadores de loterias e herdeiros, mas essa forma não é replicável. Se você quer de fato se tornar rico replicavelmente, de forma que qualquer um pode alcançar, tome o controle da sua vida, seja o protagonista da sua vida. Arquivo de riqueza número 2. As pessoas ricas entram no jogo do dinheiro para ganhar, enquanto as pessoas de mentalidade pobre entram no jogo do dinheiro para não perder. Essa é uma das grandes diferenças. As pessoas ricas, elas sabem arriscar. E é aí que muita gente se confunde. Quando a gente fala arriscar, parece que ela está simplesmente colocando todo o risco da ruína ali, de tudo dar errado, ela perder tudo e virar, sei lá, um sem teto. Só que na grande realidade, quando a gente fala que as pessoas ricas se arriscam, na verdade esses riscos são controlados. Uma coisa é você se arriscar sem ter a menor noção do que você está fazendo. Só que quando na verdade você sabe, você entende o que você está fazendo, aquele risco ele se torna controlado, porque você entende até onde você pode ir. E aí que tá, as pessoas de mentalidade pobre, elas entram no jogo para não perder, elas vão querer ali deixar o dinheiro na poupança, porque é a opção que elas não vão perder o dinheiro. Só que na grande realidade elas perdem, muitas vezes para a inflação, que é o aumento dos preços, elas deixam de ter grandes resultados de empresas em ações, por exemplo, que podem se multiplicar dezenas, centenas de vezes, justamente por conta do medo de perder o dinheiro. Só que na verdade, se você distribui esse dinheiro de forma inteligente, se der problema em um lugar ou outro, você não vai perder tudo. E nos que você acertar, você vai ganhar muito mais do que os que você errou. E esse livro ele puxa muito pro lado do empreendedorismo. Por mais que ele pregue aqui que você consegue sim se tornar uma pessoa milionária com seu emprego convencional, sendo CLT, servidor público, qualquer tipo de serviço mesmo que você é um funcionário, ele prega que também dá para você atingir os resultados de milionário com esse tipo de emprego, só que ele puxa muito pro lado do empreendedorismo. O que é empreendedorismo? Por exemplo, vocês estão me assistindo aqui, eu tenho uma empresa, Investindo com Lucas, educação financeira, ao qual, no caso, eu sou o meu próprio chefe, eu decido as horas que eu vou trabalhar, eu decido para que lado minha empresa vai, eu tô no comando disso aqui, eu sou o protagonista disso aqui. E aí muitas pessoas podem achar que isso é arriscado, porque eu não vou ter plano de saúde, eu não vou ter seguro-desemprego, eu não vou ter não sei o que lá, 13º. Só que aí que tá, quando você fica nesse tipo de segurança, você tá perdendo as grandes possibilidades de ganho. E pode parecer arriscado você abrir mão dessas coisas. Só que você tá abrindo mão do ganho para ter toda essa segurança. Quem que tá sempre ganhando mais dinheiro? Os donos das empresas ou os funcionários daquela empresa? Lógico que o patrão tá ganhando mais dinheiro. Por quê? Porque ele tá assumindo todo o risco da empresa dele não vender o produto ou não vender o serviço, não ter clientes. Você tá ali na função de ter toda essa garantia. Então muitas pessoas reclamam de que, talvez você não ganhe muito bem, o chefe ganha muito mais. Lógico que ele tá ganhando muito mais, ele tá adquirindo todo o risco daquele empreendimento e por conta disso os potenciais de ganho dele são muito maiores. E é exatamente isso que acontece. Então marca isso na sua cabeça, entre no jogo para ganhar, não entre no jogo para não perder. Então se comprometa a ter resultados. Uma coisa é você falar, eu vou tentar ficar rico. Outra coisa é você se comprometer a de fato ficar lá tentando, sempre melhorando, lapidando, seja lá o que você faça na sua vida, para de fato você obter mais resultados. E isso nos traz ao nosso arquivo de riqueza número 3. Ele diz o seguinte: as pessoas ricas assumem o compromisso de serem ricas, enquanto as pessoas de mentalidade pobre gostariam de ser ricas. E aí que tá, se você pergunta para qualquer pessoa, você gostaria de ser rico? Lógico que ela vai falar que sim, só que ela tá disposta a se comprometer com aquilo, e muitas vezes você vai ter crenças limitantes em você que te impedem de atingir o resultado. Ele deixa algumas aqui, por exemplo, você pode pensar, e se eu me der bem e depois eu perder tudo? Nunca vou saber se as pessoas gostam de mim por mim mesmo ou pelo dinheiro. Vou cair na faixa mais alta do imposto de renda e ter que dar metade do meu dinheiro ao governo. Essas são as crenças limitantes que pessoas que não conseguem de fato enriquecer têm, porque elas já estão dizendo a si mesma que ela vai enriquecer e vai dar errado. Então, lógico que dessa forma, com essa mentalidade, você não vai conseguir atingir resultados que você quer. Uma coisa é você ter o compromisso, você saber que talvez você tenha que abrir mão de alguns fins de semana, feriados, muitos na verdade, e isso não é uma coisa cômoda. Porém, quando você se compromete, você vai fazer até você obter resultados. Uma coisa é você tentar. Você vai tentar uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Você quer ficar rico, e
aí você desiste. Outra coisa é você se comprometer. Então se comprometa em atingir resultados. E isso nos leva ao nosso quarto arquivo de riqueza, que ele diz o seguinte: as pessoas ricas pensam grande, enquanto as pessoas de mentalidade pobre pensam pequeno. E o que ele quer dizer com isso aqui? Muitas vezes você está trabalhando no seu emprego convencional, ou se você for autônomo também, se você tem uma empresa, só que você está mirando naquele trabalho que te pague talvez 3 mil reais, 4 mil reais. Se você está mirando nisso, é muito provável que você atinja isso. E eu tinha essa mentalidade antigamente. Só que quando eu comecei a me expor a pessoas que eu via que ganhava mais de 50 mil reais por mês, 100 mil reais por mês, 200 mil reais por mês, eu me perguntei, como que eu faço para atingir esses resultados? E eu vi que era possível atingir esses resultados. Então, de fato, você passa a pensar grande. E não simplesmente pensar grande, mas entender como que você vai fazer para atingir aqueles resultados. E aqui ele quer dizer que você tem que pensar em escala, você tem que pensar grande. Por exemplo, eu, quando eu comecei minha página do Investindo com Lucas, quando nem era uma empresa ainda, eu atendia algumas pessoas por dia. Eu cobrava um preço para atender, sei lá, 5 pessoas, 6 pessoas, 7 pessoas num dia. Só que chegou num ponto que eu não tinha mais horários disponíveis. E o que eu tinha que fazer? Se eu continuasse pensando pequeno, ou eu ia ter que aumentar muito o preço da minha hora, ou eu ia ter que dar um jeito de escalar. E foi justamente aí que eu criei o método Investindo com Lucas, que é o meu curso com mais de 40 e poucas horas de conteúdo denso ali, todo organizado. Então o que eu fiz? Eu escalei de uma forma que eu poderia vender para mais pessoas, que eu poderia atender mais pessoas em forma de escala. E não só parei aqui no método Investindo com Lucas. Eu criei outro produto, que é o livro... Eu criei outro produto, que são os livros essenciais para viver de renda. Justamente aqui resumindo os maiores e melhores livros de investimento que vão de fato alavancar sua carreira, sua vida financeira. Então eu criei uma forma escalável, que é justamente eu atingir o máximo de pessoas possível, sem que de fato eu tenha que atender pessoalmente. Então aí que entra você pensar grande, você mirar em grandes resultados. Mira nas estrelas, se você atingir a lua já está excelente, você já vai estar num excelente resultado. E aqui ele finaliza esse arquivo falando o seguinte, ó, a palavra-chave é valor. E o seu valor no mercado, seja com seu emprego convencional, seja numa empresa, ele é determinado pela oferta, demanda, qualidade e quantidade. E é justamente na quantidade que as pessoas pecam. Elas não conseguem entregar uma quantidade absurda. Pode ser que você tenha um excelente produto que seja melhor que o do seu concorrente, só que você não consegue entregar em quantidade. E o valor da sua riqueza, ele é diretamente proporcional ao número de pessoas que você consegue atingir. Como assim? Você consegue transformar a vida das pessoas, seu produto, seu serviço, seja lá o que você faça na sua vida, impacta muitas pessoas ou impacta poucas pessoas? O seu volume financeiro, quanto dinheiro você vai ganhar, é diretamente proporcional a quantas pessoas você impacta. E aí que tá, você tem que atingir escala, você tem que pensar grande. Arquivo de riqueza número 5 diz o seguinte: as pessoas ricas focalizam oportunidades, enquanto as pessoas de mentalidade pobre focalizam obstáculos. E aí que tá, muitas vezes a gente tá ali focando no problema, quando muitas vezes a gente tinha que focar numa solução daquele problema. Ele define aqui no livro o que é a definição de um empresário. Não é aquele cara que fica administrando coisas atrás de uma mesa ali de negócios. Não, o empresário ele é um cara que resolve problema para os outros. Ele é um cara que cria soluções para os outros. Por exemplo, quem entra no método Investindo com Lucas ou compra o produto Livros Essenciais para Viver de Renda, onde eu resumo os maiores e melhores livros ali, a pessoa quer ter um problema dela solucionado, que é muitas vezes não ter tempo para ler o livro, que é muitas vezes ter muito conteúdo na internet, ela não tem nada organizado, então ela entra no método Investindo com Lucas, onde vai ter tudo organizadinho, certinho, com alguém que ela já sabe que consegue agregar valor para a vida dela. E muitas pessoas aqui desistiriam, focariam no obstáculo, como ele diz aqui. Você não tem que focar no obstáculo, você tem que focar nas oportunidades, como tirar esse obstáculo da vida das pessoas, até mesmo da sua vida. Então foque em oportunidades. Se você tem alguma coisa, e você tem, alguma coisa que você consiga fazer muito bem, por que não trazer esse seu talento para outras pessoas? E aqui, como eu falei, ele sempre puxa pro lado do empreendedorismo. E ele não prega que você tem que sair pro empreendedorismo de uma hora para outra, mas quem sabe usar esse seu talento, esse seu dom, em um pouco período do dia ali, talvez escolher uma hora do dia para você focar num outro projeto, em alguma forma de renda extra que você consiga. Então pare de focar nos obstáculos e passe a focar de fato nas oportunidades que você tem. As pessoas ricas, elas confiam na capacidade delas, elas confiam que elas vão conseguir de fato, de alguma forma criativa, resolver essas coisas. E se falhar, elas vão gerar outra solução. Então, você tenta de um jeito e não funciona, tenta de outro jeito e não funciona, continue tentando. Alguma hora você vai dar um jeito de fazer aquilo funcionar. O importante é você continuar tentando. Lógico, não é para você tentar da mesma forma. Se você ficar tentando da mesma forma, lógico que vai gerar os mesmos resultados. Então, tente de formas diferentes, evolua, veja onde você está errando e vai para frente. Arquivo de riqueza número 6. As pessoas ricas admiram outros indivíduos ricos e bem-sucedidos, enquanto as pessoas de mentalidade pobre guardam ressentimentos de
de quem é rico e bem-sucedido. Pois é, você nunca vai ver uma pessoa rica de verdade, lógico que vai existir esses casos, vão existir esses casos, mas na grande maioria das vezes, as pessoas ricas, elas aprendem com as outras pessoas que são ricas, que têm mais resultados que ela, para de fato ela conseguir chegar onde ela quer, ou melhorar o que ela faz, melhorar o que ela vende, o que ela produz. Se você tem ressentimento das pessoas ricas, isso porque muitas vezes dentro da nossa casa mesmo, a gente tem aquela visão de que os milionários, bilionários, eles são pessoas ruins. Só que muitas vezes os produtos que você usa, muitas vezes não, né? 100% das vezes, os produtos que você usa, seja um iPhone, seja um computador, seja o livro, seja um microfone, seja a câmera, seja lá o que você tem, esse produto ele foi criado por alguém. E esse produto ele muda a sua vida, ele melhora a sua vida, senão você não teria comprado esse produto. E esse bilionário, esse milionário que tem ali a empresa dele que gera isso aqui, ele tem funcionários. Então muitas vezes você paga caro num negócio desse aqui, mas o dinheiro tá indo para pesquisa, que vai pagar lá os funcionários de pesquisa. Por outro lado, esses caras que ganham salário, eles vão comprar em outras empresas, que vão alimentar outra empresa, que vai alimentar outros funcionários. Então as pessoas ricas, bilionárias, milionárias, elas não só geram valor para elas mesmas, como elas geram valor também para os funcionários, os clientes, para todo mundo que tá ao redor deles. Você não vai ver uma pessoa bilionária, que é aquela pessoa que fica guardando ressentimento, inveja de outras pessoas ricas. Muitas vezes eles vão aprender com as outras pessoas ricas e de fato atingir resultados melhores. Muitas vezes uma pequena sacada que algum outro rico der para ele vai simplesmente alavancar o negócio que ele tem. Então não sinta ressentimento. Se você sente ressentimento de pessoas ricas, é muito provável que você não consiga atingir aquele resultado. Afinal, como que você vai se tornar algo que você tem nojo, que você não gosta? Então esquece esse negócio, isso é crença limitante da sua cabeça, porque afinal, se você não tem dinheiro e você fala que você quer ser uma pessoa boa, como que você vai ajudar os outros se você não tem nem dinheiro para se sustentar muitas vezes? Então muda esse negócio na sua vida, comece a admirar pessoas ricas, modelar essas pessoas ricas, de fato atingir os resultados que elas atingiram. Arquivo de riqueza número 7 diz o seguinte: as pessoas ricas buscam a companhia de indivíduos positivos e bem-sucedidos, enquanto as pessoas de mentalidade pobre buscam a companhia de indivíduos negativos e fracassados. Talvez você já tenha ouvido aquela frase que é: você é a média das 5 pessoas com que você mais convive. Tenta fazer uma dieta no meio de pessoas que estão para baixo, que estão ali comendo hambúrguer todo dia, comendo errado, comendo gordura, óleo, não sei o que, carboidrato. Tenta fazer uma dieta no meio dessas pessoas. É altamente provável, se você tentar fazer uma dieta nesse meio, é provável que você desista, porque você vai se sentir estimulado, na verdade desestimulado, por ver aquelas pessoas fazendo coisas ruins ali. Você vai querer fazer igual, você é a média dessas pessoas. Para olhar. Provavelmente você tem uma renda muito próxima da dos seus amigos, provavelmente você frequenta também os mesmos lugares que os seus amigos, e isso faz com que você seja uma média deles. E aqui eu falo amigos, mas pode ser qualquer pessoa, pai, mãe, irmão, família, amigos, funcionários, qualquer pessoa que esteja ao seu redor de forma frequente. Agora, quando você se rodeia de pessoas que de fato têm resultado, você vai ver aqueles resultados. Inclusive isso aconteceu comigo. Eu me rodeei de pessoas que tinham resultados e eu via aqueles faturamentos de 100 mil reais por mês, 150 mil reais por mês, e eu queria saber como que eles faziam aquilo. Eu não fui aquela pessoa que, eu não quero aprender, você é ranzinza, você é aquele riquinho mesquinho ranzinza. Não, eu me inspirei, falei, cara, como que você consegue esses resultados? E eu fui aprendendo e tudo mais, e isso me trouxe até onde eu tô hoje. E isso fez também com que eu me afastasse das pessoas que não queriam resultados, porque os assuntos simplesmente paravam de bater. Muitas vezes eu queria conversar sobre empreendedorismo, investimentos, formas de ganhar mais dinheiro, e as pessoas estavam ali, às vezes financiamento de carro, financiamento de casa, coisas que não batem com o que eu quero hoje pra minha vida, com o que eu tenho de foco hoje. Então tente filtrar essas pessoas ruins da sua vida. E muitas vezes você não vai conseguir ajudar essas pessoas, você não vai conseguir simplesmente falar pra elas e elas vão mudar. Uma forma muito mais eficiente de você conseguir impactar as pessoas é pelo exemplo. Então seja a pessoa que você quer ser, e depois você vai conseguir impactar essas pessoas pelo exemplo. Elas podem se inspirar em você e de fato atingir resultados também, que foi o que aconteceu comigo. Eu me inspirei em pessoas que já tinham resultado e eu comecei ali a ter uma garra para de fato atingir aqueles resultados. Arquivo de riqueza número 8. Ele diz o seguinte: as pessoas ricas gostam de se promover, enquanto as pessoas de mentalidade pobre não apreciam vendas nem autopromoção. Como a gente disse, normalmente para você enriquecer de verdade, você vai precisar ter escala, você vai precisar talvez abrir uma empresa, alguma forma de renda extra. Dá para aplicar esses conceitos no seu emprego convencional também, porém é muito mais escalável numa empresa. E se você tem medo de se autopromover, de se auto-vender ali, de vender o seu produto, vender o seu peixe, né? Muitas vezes dentro de casa a gente tem aquela visão, talvez pelos nossos pais, pelos nossos amigos, que é feio você querer vender alguma coisa. Mas direto aqui eu tô oferecendo meu treinamento, tô oferecendo meu treinamento dos livros, do meu curso do Método Investindo com Lucas. Eu não tenho medo de fazer isso, porque eu sei que o resultado que isso vai gerar na vida das pessoas é absurdo. Uma coisa é você pagar um preço, outra coisa é você levar o valor. Porque muitas vezes eu cobro, por exemplo, no Método Investindo com Lucas, não sei quanto que vai estar no dia que você está assistindo esse vídeo, mas hoje o Método Investindo com Lucas custa R$1.000. E eu sei que se a pessoa aplicar aqueles conhecimentos que estão lá dentro, no futuro, daqui 5, 10, 15, 20 anos, esses R$1.000, só pelo conhecimento que ela vai
vai ter se multiplicado talvez em milhões de reais, só de ela simplesmente aplicar os conceitos que estão ali. Então uma coisa é preço, outra coisa é o valor. Preço é o que você paga, valor é o que você leva. Então não tenha medo de se autopromover se o que você está vendendo, se o que você está entregando, seja um produto, seja um serviço, seja lá o que você estiver fazendo, se aquilo impacta positivamente a vida de alguém, não tem por que você ter vergonha de se autopromover. E aí que tá, esse arquivo de riqueza, ele traz justamente isso para ele. As pessoas ricas gostam, elas sabem que é bom você se autopromover, não tem como você atingir resultados absurdos sem você vender seu peixe. Então internalize isso, todos esses arquivos da riqueza que a gente está vendo aqui, eles são como arquivos do computador. A ideia é que você substitua os arquivos antigos pelos arquivos novos. E lembre-se, pensamentos levam a sentimentos, que levam a ações, que levam a resultados. Então, você substituindo esses arquivos da riqueza na sua mente, é muito mais provável que você tenha resultado. Vamos para o arquivo de riqueza número 9. Ele diz o seguinte: as pessoas ricas são maiores do que os seus problemas, enquanto as pessoas de mentalidade pobre são menores do que os seus problemas. Se você fica só focando em resolver aqueles problemas ali e não aprende com eles, é difícil você chegar num resultado. Porque uma coisa é você errar, você aprender com esse erro e de fato você evoluir para que você não cometa mais esse erro. Se você fica só ali, os problemas são maiores, eu não consigo, é difícil, o cliente não sei o que, meu chefe não sei o que. Bole formas de você não ter mais esses problemas na sua vida. Tente resolvê-los, porque quanto mais problemas você consegue resolver, a sua escalabilidade é maior. Os problemas de uma empresa que vale 100 mil reais são diferentes de uma empresa que vale 1 milhão, que são diferentes de uma empresa que vale 100 milhões, que são diferentes de uma empresa que vale 1 bilhão. Quanto maior for a capacidade de problemas que você consegue lidar, a chance é que você consiga enriquecer muito mais. Então seja maior do que os seus problemas. Pare de chorar as pitangas aí, falar que a culpa é dos outros, que não tem como resolver. Você não pode encarar um problema como sendo algo negativo. Os problemas, eles estão aí justamente para serem superados e gerarem melhorias no que você faz. Por exemplo, talvez a Apple encare um problema no iPhone 12 Pro dela aqui, talvez ele não tire uma foto excelente de muito longe. O que eles vão fazer? Eles vão chorar que não consegue, que o problema é muito grande? Não, eles vão dar um jeito de melhorar essa câmera infinitamente ao longo das versões, de forma que ao longo do tempo essa câmera vai ser muito melhor. Não que já não seja boa, essa câmera já é muito boa, mas pode sempre melhorar. Não existe nada que é tão bom que não possa melhorar. Então busque excelência, busque sempre maior qualidade, resolva os problemas, para de focar no que você já sabe resolver, vai focar nos maiores, automatize esses problemas para que eles não aconteçam mais. E isso nos leva ao nosso 10º arquivo de riqueza, que fala o seguinte: as pessoas ricas são excelentes recebedoras, enquanto as pessoas de mentalidade pobre são péssimas recebedoras. Muitas vezes a gente tá naquela reunião de família, a gente dá um presente para alguém, aquela pessoa fala, não precisava, não sei o quê. Muitas vezes não recebe mesmo, recusa ali. Você dá dinheiro para alguém, a pessoa fala, não precisa. Você tem que saber receber dinheiro. Se você quer de fato ser uma pessoa rica, como que você vai receber rios de dinheiro se você não tá aberto a receber presentes, receber dinheiro, receber elogios? Isso vai muito além dos elogios. Tudo que a gente aprende aqui sobre os pensamentos da riqueza, eles não se limitam necessariamente ao âmbito financeiro da sua vida. Eles podem extrapolar para as outras áreas da sua vida, a área da saúde, acadêmica, profissional, tudo. Se você aplicar esses conceitos aqui em todas as áreas da sua vida, é muito provável que você atinja resultados muito maiores, não só financeiros, como de relacionamento também. Então saiba receber, seja aberto para receber dinheiro, cobre as pessoas. Às vezes a gente tem aquela mentalidade de, fulaninho não me pagou, não vou cobrar. Não, você tem que cobrar, você tem que receber. Se aquilo é seu, é seu. Seja um bom recebedor, porque se você não receber, alguém vai receber no seu lugar e vai ser aquela pessoa que vai ficar rica. Ele até usa uma metáfora aqui que ele fala que a chuva ela cai igualmente em todos os lugares. Se tem um lugar muito seco, é porque tem um lugar que está mais molhado. Então, se você não recebeu esse dinheiro, vai ter outra pessoa que recebeu. Então, receba, porque vai ter outra pessoa que recebeu. Porque, por exemplo, se você não tem uma empresa que vende algum produto para alguém, talvez outro empreendedor crie esse produto e a pessoa vai comprar do outro. Então, se você não receber, alguém vai receber no seu lugar. Então, por que não ser você? E isso nos leva ao nosso 11º arquivo de riqueza, lembrando que são 17. Ele diz o seguinte: as pessoas ricas preferem ser remuneradas por resultados, enquanto as pessoas de mentalidade pobre preferem ser remuneradas pelo tempo que despendem. E aí que tá, aqui que entra um grande problema. Se você ganha por hora, você tem horas limitadas no seu dia. Vai chegar uma hora que você não vai conseguir ganhar mais, porque o seu produto já vai estar tão caro que vai ter um outro concorrente que faz de mesma qualidade mais barato, ou você vai ter que dar um jeito de aumentar esses seus resultados. E as pessoas ricas, elas entendem isso, elas não são remuneradas por hora. Vai ver se Mark Zuckerberg, se Bill Gates, esses caras bem-sucedidos, eles são remunerados por hora. Eles não são remunerados por hora. Eles são remunerados pelos resultados que eles geram na vida das pessoas. Isso também serve para comissões. É justamente isso, você ganhar em comissão. Até porque se você ganhar por hora, é muito provável que você fique numa situação confortável, porque você trabalhando mais ou menos ali, se você ficar as mesmas 5 horas, 6 horas por dia no emprego ali, você trabalhando de forma intensa ou não intensa, você vai ganhar por 5
5 horas. É muito provável que você não se sinta estimulado a trabalhar. Agora, quando você ganha por resultado, quando você ganha por comissão, por exemplo, existem pessoas que vendem esses produtos aqui para mim, dos livros, a gente chama isso de afiliados, eles ganham por comissão. E o que é comissão? Comissão vem de um resultado. Se ela vender 10, ela ganha um percentual desses 10. Se ela vender 1.000, ela ganha um percentual desses 1.000. Então ela ganha diretamente pelo resultado, pelo esforço que ela tem. E as pessoas de mentalidade rica, elas sabem isso. Então tenta pedir pro seu chefe para ele mudar a sua forma de remuneração, e é muito provável que ele faça. Porque junto com o funcionário vem muitos encargos, vem imposto, vem não sei o que, vem seguro, não sei o que lá. Se você preferir ser remunerado pelos seus resultados, pede um percentual do que a sua empresa vende. Pede um pagamento pelo resultado pronto daquilo, porque muitas vezes você consegue aquele mesmo resultado trabalhando pouco tempo, enquanto você talvez consiga em 1 hora aquele resultado, talvez um outro funcionário consiga em 5. Então você vai trabalhar muito menos, ter o mesmo salário e vai te abrir portas para muito mais resultados. Então mude isso na sua cabeça, seja remunerado por resultados e não por hora. Afinal, suas horas diárias são limitadas, todo mundo tem as mesmas 24 horas. E isso nos leva ao nosso arquivo de riqueza número 12. Diz o seguinte: as pessoas ricas pensam, abre aspas, posso ter as duas coisas, enquanto as pessoas de mentalidade pobre pensam, posso ter uma coisa ou outra. Muitas vezes a gente acha que se você é uma pessoa rica, você automaticamente não pode ser feliz. Quando na verdade não tem nada a ver. Você pode ser rico e feliz ao mesmo tempo. Você pode ser rico e ter amor ao mesmo tempo. Você não precisa abrir mão do amor para ser rico. É diferente de ou eu sou rico ou eu sou pobre. É diferente de ou eu tenho amor ou eu não tenho amor. Um não tem a ver com o outro. E aí que tá, as pessoas de mentalidade pobre, elas acham que tem que abrir mão das coisas para ter outras. E vem justamente aquelas crenças limitantes. Não, dinheiro não traz felicidade. Não, se eu for uma pessoa rica eu vou mudar, eu não vou ter os mesmos princípios, eu vou ser uma pessoa gananciosa. É muito diferente você ser ganancioso de você ser ambicioso. Ambicioso é você ter garra, você querer evoluir, crescimento. Ganância não, ganância você já vai querer puxar o tapete dos outros e tudo mais. Seria a mesma coisa de você comparar se você prefere ter o seu braço ou a sua perna. As duas coisas são importantes. Você pode ter os dois ao mesmo tempo. Inclusive é saudável para sua vida você ter os dois ao mesmo tempo. Você ter tudo o que você quiser ao mesmo tempo. Você pode ser saudável, você pode ser rico, você pode ter amor, você pode ter amizade, você pode ser muito bem profissionalmente. Você pode ter tudo ao mesmo tempo. Por que não? Quando você se limita, é muito provável que você não consiga atingir os resultados, porque você vai colocar aquela crencinha limitante de que eu não posso ter tudo, você vai preferir família, amizade e relacionamento, quando na verdade você podia ter os dois ao mesmo tempo. Você sempre consegue organizar a sua rotina de forma que você tenha tempo para tudo. A diferença está em como você organiza esse seu tempo, como você usa as suas 24 horas do seu dia. Todo mundo tem as mesmas 24 horas, só que tem pessoas que sabem usar essas 24 horas de forma eficiente. E isso nos leva ao nosso 13º arquivo de riqueza, que diz o seguinte: as pessoas ricas focalizam no seu patrimônio líquido, enquanto as pessoas de mentalidade pobre focalizam no seu rendimento mensal. E o que é patrimônio líquido? Patrimônio líquido são todos os bens que você tem, subtraindo as dívidas que você tem. Isso vai gerar o seu patrimônio líquido. Só que muitas vezes as pessoas de mentalidade pobre, elas não focam no patrimônio, elas focam em renda. Ah, fulaninho ganha 5 mil, fulaninho ganha 10 mil, fulaninho ganha 15 mil. Pois é, só que esses 10 mil, 15 mil, 20 mil, se a pessoa não trabalha, ela não vai ter renda. Simplesmente. Vai chegar um dia que ela vai querer se aposentar, talvez ela tenha que se aposentar com o teto do INSS, que talvez seja 5 mil. E se a pessoa ganha 20 mil reais e baixa subitamente a renda para 5 mil, você percebe que ela vai ter que abaixar absurdamente o estilo de vida dela. Enquanto se você tem patrimônio líquido, se você tem bens, principalmente bens que geram renda para você, como por exemplo ações, fundos imobiliários, renda fixa, tesouro, ou esse tipo de bens que gera renda para você, através de você se tornar sócio de empresas e tudo mais, você não precisa vender esses ativos para você gerar renda. Isso a gente entra no conceito de renda passiva, que a gente vai ver também aqui, que é um dos arquivos da riqueza. Mas não meça a riqueza das pessoas pelo salário que ela ganha. Dá para você facilmente ganhar 20 mil reais por mês e você não ter nada de patrimônio líquido. Se você perder o emprego, você não tem nada, entendeu? Então, mesmo você tendo uma renda muito grande, foque em você guardar essa renda para de fato você conseguir resultados de patrimônio, porque é isso que conta no final. Perdendo emprego, qualquer coisa que acontecer contigo, se der tudo ruim, você tem o patrimônio para você. E como ter patrimônio líquido, ele recomenda aqui no livro você guardar sempre 10% da sua renda. Ah, mas Lucão, com 10% a menos eu não vou conseguir pagar as contas, não sei o quê, né? Esquece isso, é crença limitante. Eu sei que você consegue viver com 10% a menos. Não confunda necessidades básicas com desejos. Muitas vezes você acha que não consegue pagar tudo porque tem desejos ali no meio. Só que, na verdade, esses desejos não são necessidades pessoais, necessidades básicas. Então, você sim consegue guardar 10% ali, de forma que isso vai alavancar o seu patrimônio líquido. 14º arquivo de riqueza, ele diz o seguinte: as pessoas ricas administram bem o seu dinheiro, enquanto as pessoas de mentalidade pobre administram mal o seu dinheiro. Pois é, e é justamente aqui que entra você
saber destinar o seu dinheiro para as diversas áreas da sua vida. Ele recomenda aqui você guardar 10% da sua renda para investimentos, 10% para sua própria diversão, que é para você não espanar no meio desse processo, para você ter ali sua diversão, seu lazer, 10% para você torrar, fazer o que você quiser, 10% para doações. Ele recomenda aqui, ele diz que faz bem para a alma, para o seu espírito. Você vê também, você conseguir ajudar as outras pessoas com o seu patrimônio, inclusive muitas religiões pregam isso. Mais 10% para suas instruções básicas, para você gastar com conhecimento, com cursos, com livro, com seja lá o que você quiser, de forma que isso vai alavancar a sua carreira, tanto profissional, acadêmica, com relacionamentos, desenvolvimento pessoal. Gasta dinheiro para investir em você também. 10% também para você gastar com despesas de longo prazo aí e os outros 50% para necessidades básicas. Então ficou 10% para investimento, 10% para você gastar com o que você quiser, 10% para necessidades de longo prazo, 10% para instrução financeira, 10% para doações e 50% para necessidades básicas. Então administre o seu dinheiro, entenda para onde ele está indo, senão você vai simplesmente perder o controle. Quando você vê, você não vai conseguir ter guardado nada ao longo da sua vida e vai depender do INSS, que provavelmente vai quebrar ao longo do tempo, porque tem cada vez menos pessoas aí para sustentar esse sistema. As pessoas estão tendo cada vez menos filhos e são as pessoas que trabalham que pagam a aposentadoria dos mais idosos. Então tenha uma boa administração do seu dinheiro para você não ter que depender desse sistema. E isso nos leva ao nosso 15º arquivo da riqueza, que diz o seguinte: as pessoas ricas põem o seu dinheiro para dar duro por elas, enquanto as pessoas de mentalidade pobre dão duro pelo seu dinheiro. E aí que tá, uma coisa é você ter renda ativa. Renda ativa é justamente você trabalhar, você ter o seu emprego, seja lá com o que você faz, seja você sendo empresário, alguma coisa nesse sentido, funcionário. Isso é renda ativa, isso é coisa que depende do seu trabalho. Outra coisa é renda passiva, né? Que é justamente o seu dinheiro trabalhar para você. Por exemplo, se eu abro uma empresa, se eu tenho os funcionários, minha equipe lá que administra para mim, isso é uma renda passiva, porque por mais que eu sou o dono daquilo ali, eu vou ter que olhar de vez em quando, eu não vou ter que dar o duro ali diariamente. Isso é uma renda passiva. A empresa vai vender ali os produtos, serviços, e isso vai gerar resultado para a pessoa que é dona, para o empresário. Outra forma de renda passiva é você ter investimentos. Pois é, muito do que eu ensino aqui no canal do Investindo com o Lucas. Você investir, você colocar o seu dinheiro para trabalhar para você, seja com ações, onde você se torna sócio de empresas, com fundos imobiliários, onde você se torna sócio de investimentos em imóveis, seja com renda fixa, o dinheiro está trabalhando para você enquanto você dorme, enquanto você viaja, isso está gerando rendimentos para você. Busque ganhar dinheiro enquanto você dorme, senão você nunca vai atingir uma liberdade financeira. E a definição de liberdade financeira que ele dá aqui no livro é a seguinte, ele fala aqui, ó: a minha definição de liberdade financeira é simples, é a capacidade de viver o estilo de vida que você deseja sem precisar trabalhar nem depender do dinheiro de ninguém. Então busque formas de renda passiva. Muitas vezes dentro de casa, na escola, na faculdade, a gente não é instruído a buscar renda passiva. Como que você busca renda passiva? É você trabalhando com uma renda ativa, buscando renda ativa, de forma que você vai guardar uma parte dessa renda ativa para você investir, e esses investimentos vão te gerar renda passiva. Então busque ganhar dinheiro enquanto você dorme, senão você não vai conseguir se aposentar. E isso nos leva ao nosso arquivo de riqueza número 16. Ele diz o seguinte: as pessoas ricas agem apesar do medo, enquanto as pessoas de mentalidade pobre deixam-se paralisar pelo medo. E aí que tá, a gente acha que às vezes as pessoas ricas não têm medo, só que na grande realidade elas têm medos, elas têm preocupações também. O ponto é que elas agem mesmo com essas preocupações, enquanto as pessoas de mentalidade pobre simplesmente ficam paralisadas, elas não se deixam agir, elas ficam com medo ali, vou perder meu emprego, vai acontecer não sei o quê, não vou conseguir resultado, minha empresa vai quebrar, vou ficar devendo, eu vou abrir uma empresa ali, não vai ter resultado, não vou vender, ninguém vai comprar. Tá entendendo onde eu quero chegar? Enquanto as pessoas ricas, elas entendem, elas têm esse medo, porém elas agem apesar do medo, elas vão em busca do resultado. Não tá dando resultado na empresa, entende o que tá acontecendo, foca na melhoria, expande aquilo ali, tudo que você foca, expande. Se você tá focando em medo, você vai ter medo, esse medo vai te paralisar, você não vai de fato conseguir sair de onde você tá hoje. E esses medos justamente vão atingir os seus sentimentos, que vão impactar as suas ações, que vão impactar os seus resultados. Então, mesmo que você tiver com medo, haja, faça alguma coisa agora, comece agora, não, vou começar amanhã, vou começar semana que vem. Não, começa agora, muda agora a sua mente, comece a agir apesar do medo. Você não precisa começar de uma vez, vou abrir uma empresa, renda extra. Não, começa aos poucos, vai entendendo, vai estudando empreendedorismo, vai estudando uma forma de renda extra, de forma que você consiga ganhar dinheiro enquanto você dorme. Senão você vai ficar fadado ao emprego onde você tem que bater cartão e você não vai conseguir atingir sua liberdade financeira de fazer o que você quiser, quando você quiser. E isso nos leva ao nosso último arquivo de riqueza, que diz o seguinte: as pessoas ricas aprendem e se aprimoram o tempo todo, enquanto as pessoas de mentalidade pobre acreditam que já sabem tudo. E pois é, você nunca vai ver uma pessoa rica falando, eu já sei de tudo. Não, isso não existe. As pessoas de mentalidade rica são sempre principiantes em coisas que elas não conhecem. Por exemplo, eu vou ler esse livro aqui de
desenvolvimento pessoal. A pessoa de mentalidade rica, por mais que ela já conheça alguma coisa, ela vai conseguir absorver conteúdo daqui de forma que isso acrescente ao que ela já sabe. Por mais que ela já saiba bastante coisa, ela nunca vai achar que ela sabe tudo. Ela sempre vai se aprimorar, melhorar. Ela nunca vai achar que o produto ou o serviço que ela vende é o melhor produto do mercado. Ela vai sempre pesquisar, ver o que os clientes estão querendo, ela vai se aprimorar. Isso serve tanto para o âmbito financeiro da sua vida, quanto para a saúde profissional, acadêmico, relacionamentos com a sua família. Isso serve para tudo. Sempre busque aprimoramento, sempre evolua. Enquanto as pessoas de mentalidade pobre nunca vão de fato conseguir atingir resultados, porque elas vão ser aquelas pessoas que já, eu já sei de tudo, não, isso aí eu não vou estudar porque eu já sei, e muitas vezes elas não vão atingir resultados, porque elas não estão abertas a novas possibilidades. E basicamente o nosso livro aqui, O Segredos da Mente Milionária, acaba por aqui. E lembre-se, pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações e ações conduzem a resultados. Então, se você quer resultados diferentes, você tem que mudar os princípios da sua mente. Lembre-se, o que você sabe até hoje te trouxe a esse resultado que você tem hoje. Então, de fato, substitua os arquivos da pobreza, que são os arquivos antigos da sua mente, substitua-os por arquivos de riqueza, que são esses 17 arquivos aqui. Bom, então por esse livro é isso. Se você quer um resumão bem mais detalhado desse livro aqui, eu tenho o produto Livros Essenciais para Viver de Renda, que está aqui embaixo na descrição, se você quiser adquirir aí o produto. Se você quer um treinamento um pouco mais aprofundado sobre investimentos, eu tenho o meu treinamento, o Método Investindo com Lucas, que talvez esteja com as matrículas fechadas hoje, mas aqui embaixo na descrição tem o link para a lista de espera, se você quiser deixar o e-mail para ser avisado quando as matrículas abrirem. Bom, galera, então por esse livro é isso aqui. Ele traz muito conhecimento detalhado aqui pra gente, coisas que são muito importantes para de fato você atingir os resultados que você quer. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like, se inscreve no canal, manda para um amigo seu aí que você acha que precisa entender os conceitos desse livro aqui. E é isso, Lucas aqui, aquele abraço, falou, foi até e bora ficar milionário.